Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre um teorema que eu acho muito bonito, esse teorema, e que a princípio pode parecer um pouco difícil de provar assim, mas na verdade é bem tranquilo. E é o teorema de Napoleão. Bom, o que diz o teorema de Napoleão? Seja ABC um triângulo qualquer, então a gente tem um triângulo ABC qualquer, pode ser equilátero, pode ser isósceles, pode ser qualquer coisa, qualquer triângulo. E a gente tem mais três triângulos formados a partir dos lados desse triângulo. Só que esses triângulos que a gente formou agora, esses três, eles são equiláteros e externos ao triângulo ABC. Tá? Então, A e C, o E está fora do ABC e A e C formam um triângulo equilátero. O mesmo vale para os outros dois. Esse é equilátero e F está fora de ABC e D está fora de ABC. E o teorema de Napoleão diz que quando a gente tem essa configuração, os baricentros desses três triângulos, quando unidos, vão formar um triângulo equilátero. Ok? Bom, como que a gente vai provar o teorema de Napoleão? Utilizando complexos como vetores. Então, primeiro a gente precisa saber o que é o baricentro. O que é o baricentro? Seja um triângulo qualquer, vou desenhar qualquer triângulo aqui, o baricentro é o encontro das medianas. Tá? E o que é a mediana? A mediana é a seviana que divide o lado na metade. Então, o que é uma seviana? A gente pega um vértice e encontra o lado oposto. Essa reta, esse segmento de reta, a gente chama de seviana. E a mediana, ela vai dividir na metade. Tá? E se a gente fizer as três medianas de um triângulo, opa, aqui ficou meio torto, mas finge que intersecta ali. As três medianas vão intersectar num ponto e esse ponto a gente chama de baricentro. No caso do triângulo equilátero, o baricentro se encontra com o ortocentro. O ortocentro é a mesma coisa, só que as sevianas agora são alturas. Então, se a gente traçar as alturas, a gente encontra o ortocentro. No caso específico do triângulo equilátero, o ortocentro se encontra com o baricentro. Então, se a gente traçar as alturas de cada triângulo, a gente encontra o baricentro dele. Ok? Então, traçando as alturas dele, tem que fazer um ângulo de 90 graus. Então, essa é a primeira altura, essa é a segunda altura. Não precisa fazer a terceira porque já vai intersectar no mesmo ponto. Se eu fizer a terceira altura, vai chegar nesse ponto aqui, porque já está intersectado. Ok? Esse é o baricentro do triângulo AEC, o triângulo equilátero. Tá? E eu vou chamar esse ponto de G2. Podia ser qualquer coisa, mas eu quero chamar esse de G1. Então G1, G2, G3. Tá? Se a gente fizer o mesmo para cada um deles, ó, encontrando o baricentro desse daqui, vai dar mais ou menos aqui. Eu vou chamar esse de G3. Esse daqui eu vou chamar de G1. Tá? E o teorema de Napoleão diz o seguinte: se a gente unir esses três pontos, vai formar um triângulo equilátero. Então, vou pegar a régua para ficar mais bonitinho. Eu deveria ter feito com as alturas, mas acho que ia demorar muito. Então, se a gente fizer... Aqui, unindo G2 com G3 e G1 com G3. Esse triângulo que formou aqui, pelo teorema de Napoleão, ele é equilátero. Esse triângulo que eu vou destacar aqui. Ok? Esse que está aqui dentro. Tá, e como que a gente prova isso? Primeiro, uma propriedade interessante do baricentro. Quando eu tenho um triângulo qualquer, eu digo, esse é o baricentro dele, e essa é uma das medianas, que deve conter, obviamente, o baricentro. Aqui está o baricentro, essa bolinha aqui. Se esse lado, se tudo aqui, toda essa mediana vale L, o maior vai medir 2/3 de L e o menor vai medir 1/3 de L. Essa é uma propriedade muito importante do baricentro. Okay? Ele divide a mediana na razão 2/3, 1/3. Okay? A gente vai estar utilizando esse fato para encontrar quem que é cada um desses pontos.
Bom, utilizando um pouco de vetores, quem que é G2? Tá? G2 a gente pode encontrar usando o seguinte. Se a gente traçar esse vetor aqui... Ixi, está falhando essa caneta. Esse vetor aqui... Quem que é esse vetor? É E menos G2. Em álgebra linear, quando a gente está falando de vetores, a gente pode falar, se eu tenho BA, né, um vetor que parte do A e vai no B, esse vetor é a mesma coisa que B menos A. Tá? Se a gente pegar as coordenadas do B e subtrair as coordenadas do A, a gente encontra a coordenada do vetor. Ok? E é isso que a gente está fazendo aqui. As coordenadas de E menos a coordenada de G2 vai ser esse vetorzinho aqui. E o mesmo para esses outros dois aqui. Para G2C, que vai ser C menos G2. E aqui, esse vetor aqui, ficou meio ruim de enxergar, mas é porque eu planejei usar a caneta azul, mas falhou. Então, esse vetor vai ser A menos G2. Esse vetor aqui, A menos G2, C menos G2 e menos G2. Isso é bem comum em física, quando a gente tem um diagrama de forças, formando um triângulo equilátero. Você já sabe que isso daqui vai ter que dar zero. Se eu somar todos, a resultante vai ter que dar zero. Mas você pode fazer, somando esses dois vetores, vai ter um desse tamanho e outro desse mesmo tamanho. E como aqui é na razão 1/3, 2/3, se eu tiver 2 de 1/3, eu tenho 2/3. Um apontando para lá, outro apontando para cá, o resultante tem que dar zero. O que isso significa? Que eu somar E menos G2, C menos G2 e A menos G2, eu tenho que encontrar zero. Então, escrevendo isso matematicamente, a gente tem que E menos G2 mais C menos G2 mais A menos G2, isso must be equal zero. Tem que dar zero. Como eu tenho menos G2 três vezes, eu posso falar aqui, passando todos para o outro lado, fica que 3G2 é igual à soma de E mais C mais A, então A mais C mais E. Passando para o outro lado o 3, dividindo os dois lados por 3, fica G2, é a soma de cada um dos vértices dividido por 3. É intuitivo perceber que isso vai valer para os outros dois triângulos. Tá? Vai ser a soma dos vértices dividido por 3. Soma dos vértices dividido por 3. Então, analogamente, a gente tem que G1. Quem que é G1? É esse daqui. Vai ser A mais F mais B. Então, A mais B mais F. Mais F dividido por 3. E G2 e G3 vai ser igual a B mais C mais D dividido por 3. B mais C mais D dividido por 3. Ambos pela mesma razão do G2. G2 é igual a soma dos vértices dividido por 3. Se você fizer a mesma coisa para cada um deles, você encontra esse resultado. É análogo. Ok? Bom, agora a gente já tem as coordenadas dos vetores. E agora a gente vai uma parte que de fato vai utilizar os números complexos. Porque até o momento eu falei que a gente ia usar números complexos, mas não apareceu em nenhum momento. Agora que a gente vai começar a usar. Bom, tem um teorema em números complexos para a condição de um triângulo ser equilátero ou não. Tá? E a gente vai demonstrar ele aqui, para não jogar ele do nada. Então, vamos supor, agora entrando em outra parte, tá? Fazendo esse cantinho aqui. Vamos supor que eu tenho 3 pontos no plano de Argand-Gauss, no plano complexo. Essa é a imagem, esse é o eixo real, imaginário de imagem. Esse eu vou chamar de Z2, um número complexo G2. Esse ponto aqui eu vou chamar de Z1 e esse ponto eu vou chamar de Z3. Poderia ser ao contrário, poderia ser de qualquer jeito, mas eu resolvi chamar de Z1, Z2, Z3. Ok? Percebe que eu já uni aqui? Eu ia unir depois, né? Mas acabei fazendo por tirar essa união, vou fazer de vermelho. Tá. Agora eu vou traçar o vetor Z2, Z3. O vetor que parte de Z2 vai em Z3, como a gente já viu antes aqui, é Z3 menos Z2. Esse vetor aqui. E esse vetor, pela mesma razão,
vai ser Z1 menos Z2, ok? Para um triângulo sequilátero, os lados têm que ser igual medida, e o ângulo entre eles tem que ser 60 graus. Então, esse ângulo aqui, para esse triângulo sequilátero, eu vou fazer pontilhado aqui, para esse triângulo sequilátero, esse ângulo aqui do meio tem que ser igual a 60 graus. Ok? E o que a gente vai fazer? Bom, se eles têm que ter o mesmo tamanho e tem que ser rotacionado 60 graus, eu vou pegar o vetor Z3 e Z2 e vou rotacionar ele 60 graus. Se ele for igual em medida, direção e tamanho ao vetor Z1, medida, direção e sentido, ao vetor Z1 e Z2, então é um triângulo equilátero. Por quê? Se esses dois vetores forem iguais, eles têm o mesmo tamanho, têm os lados iguais, e tem o ângulo 60 graus. Se o ângulo aqui é 60 graus e é isósceles, então os outros dois têm que ser 60, porque os ângulos têm que somar 180. Ó, não sei se ficou claro. Eu tenho esse vetor aqui, ele tem um tamanho. Eu rotaciono ele 60 graus. Se ele for rotacionar 60 graus, ele encaixou certinho, tem o mesmo sentido e direção que o Z1 e Z2, então aqui é 60 graus. Tá? E se ele tem o mesmo tamanho, o triângulo é isósceles. Se o triângulo é isósceles, como a soma dos ângulos tem que ser 180 e por ser isósceles, esse ângulo é igual a esse ângulo, a gente tem que esse é 60 e esse também é 60. Então a gente tem um triângulo equilátero. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Então a gente vai pegar o vetor Z3 menos Z2, esse camarada aqui, rodar ele 60 graus. Como que a gente rotaciona um vetor em complexo? A gente multiplica pelo cis daquele ângulo, que é cosseno mais i seno, né? Então, multiplicando por 60 graus, que em radianos é 2π sobre 3, 360, π sobre 3. Π sobre 3, então cis de mais ou menos π sobre 3, que pode estar para lá ou para cá, né? Tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao vetor Z1 menos Z2. Tem que ser igual a Z1 menos Z2. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a distributiva e passar todos para o mesmo lado. Então, e daí trocar, vai ficar... Se eu passar todos para cá, aqui fica 0. Mas eu vou colocar o 0 para cá. Então vai ficar Z1 mais, esse daqui fica Z2 cis de mais ou menos π sobre 3. Passo para que aqui é menos, fica mais, e aqui menos. Então eu coloco o Z2 em evidência. Vai ficar cis de mais ou menos π sobre 3, menos 1, mais Z... menos Z3 de cis de mais ou menos π sobre 3. Ok? Eu vou mudar a cor porque ficou muito juntado. Então, continuando em diagrama. Quem que é cis de mais ou menos π sobre 3? Cis de mais ou menos π sobre 3 é igual, é o cosseno de mais ou menos π sobre 3, mais o seno, i vezes o seno de mais ou menos π sobre 3. Se a gente fizer a abscissa, a gente coloca o cosseno, na ordenada a gente coloca o seno, a gente fica 60 graus, que é π sobre 3, 60 graus positivo, daí o menos 60 graus, né, que é mais ou menos. O cosseno deles é o mesmo, que é mais 1 sobre 2, né? E a ordenada tem o mesmo módulo, mas muda o sentido. A ordenada aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, só que negativo porque está em abaixo. E aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então, mais ou menos, vai ficar, como a ordenada é a mesma, a gente já pode colocar mais. Então, mais 1 sobre 2, mais ou menos, porque depende do sinal, e, porque é o cis, né? E agora vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Agora, não é só cis de mais ou menos π sobre 3. É cis de mais ou menos π sobre 3 menos 1. Então, quando a gente subtrair 1 daqui, vai ficar, como a gente compara parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária, a gente vai só subtrair a parte real. Então,
1 sobre 2 menos 1, vai ficar menos 1 sobre 2. Então, x de mais ou menos π sobre 3 menos 1 vai ser menos 1 sobre 2, mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, isso vai ter que ser igual a zero. Eu esqueci de igual a zero. Quando eu falei que ia trocar tal, eu esqueci de colocar igual a zero. Bom, então escrevendo aqui de cima vai ficar z1, porque a gente não mexeu no z1, mais z2 x disso. Isso daqui, quem que é isso daqui? Só que agora a gente está fazendo menos 1 e a gente já disse que vai ficar menos 1 sobre 2 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Isso é o x menos 1, né? É o que está aqui. Vai ficar isso. Só que quem que é isso? Naquele plano que a gente fez, aqui é o menos 1 sobre 2. E o raiz de mais ou menos ele pode ficar tanto aqui quanto aqui. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, aqui é 60 graus. A gente tinha visto que quando aqui está a altura raiz de 3 sobre 2, aqui fica a 60 graus também, né? Com aqui 1 sobre 2. Então esse ângulo aqui, 6, 60, mais 60, 120. Para 180 precisa de mais 60. Então esse ângulo aqui é 60. 60 mais 60 é 120, né? Porque o sentido trigonométrico conta daqui até aqui. Então vai ficar 120 graus. Só que 120 graus em radianos vai ser 2π sobre 3. Então isso daqui é a mesma coisa aqui, o x de mais ou menos 2π sobre 3. Essa parte foi meio rápido porque é mais trivial essa parte, né? Não é tão difícil quanto o resto. E perceba que isso é a raiz enésima da unidade. O que é a raiz enésima da unidade? A raiz enésima da unidade é quando a gente tem um número complexo qualquer elevado a n é igual a 1. No caso, essa é a raiz de quando z está elevado ao cubo e z é diferente de 1. Essa é uma raiz dessa equação aqui. Se a gente jogar essa equação aqui, a gente encontra 1. Tá? Porque o expoente ele passa multiplicando aqui, então vai ficar 2π dividido por 3 vezes o 3. Então corta os 3, vai ficar x de 2π. X de 2π dá uma volta e chega no 1. Entendeu? Então essa é uma raiz enésima da unidade. Então eu vou chamar esse número de w. Então esse número eu vou chamar de w. Esse daqui é igual a w. E vou continuar as contas substituindo isso daqui por w. Ok? Então vai ficar z1 mais z2 vezes w, que é a raiz cúbica da unidade, menos esse menos é a mesma coisa que somar e multiplicar por menos 1. Só que menos 1 em complexos é x de π, né? Ó, x, π é 180, então 180 menos 1, ok? Então vai ficar vezes x de π, se a gente está multiplicando a gente soma, então vai ficar π mais ou menos π sobre 3. Se você fizer 3π sobre 3 mais ou menos π sobre 3, mais ou menos 4π sobre 3. Então, mais z3, que multiplica x de mais ou menos 4π sobre 3, que é igual a zero. Mas perceba que x de 4π sobre 3 é a mesma coisa que x de mais ou menos 2π sobre 3, mais ou menos 2π sobre 3. Né? Eu vou escrever isso aqui. Então, x de mais ou menos 4π sobre 3 é a mesma coisa que x de mais ou menos, mais ou menos 2π sobre 3, mais ou menos 2π sobre 3. Ok? E quando a gente tem uma soma dentro do x, é como se a gente estivesse fazendo x disso vezes x disso. Então é a mesma coisa aqui. X de mais ou menos 2π sobre 3 vezes x de mais ou menos 2π sobre 3. Só que quem que é x de mais ou menos 2π sobre 3? É o próprio w. Então w vezes w ao quadrado. Ok? Então esse camarada aqui é w ao quadrado. Então, z1, escrevendo aqui de cima, z1 mais z2 vezes w mais z3 vezes w ao quadrado é igual a zero. Essa é a condição para que um triângulo seja equilátero. Tá? Tal que w é uma raiz cúbica da unidade.
né? Porque a gente fez essa consideração aqui, para chegar no w ao quadrado, w é uma raiz cúbica da unidade, ok? Cadê o apagador? Tá na minha mão. Então, a gente vai usar esse resultado aqui para provar que G1, G2 e G3 formam de fato um triângulo equilátero, tá? Então, se, pelo teorema de Napoleão, esse triângulo é equilátero, então G1 mais G2W, em que W é uma raiz cúbica da unidade, mais G3W quadrado, tem que ser igual a zero, tá? Agora a gente substitui os valores que a gente encontrou na nossa equação, então a gente tem que G1, quem que é G1? G1 é AB mais F sobre 3, então A mais B mais F dividido por 3, mais W, que multiplica, quem que é G2? G2 é A mais C mais E. A mais C mais E dividido por 3, mais W ao quadrado, que multiplica quem? G3, que é B mais C mais D. Então, B mais C mais D. Ixi, ficou meio apertado. E isso tem que ser igual a zero. Então, zero é igual. Zero é igual a isso daqui, tá? É só substituir o G1, G2 e G3 pelos seus respectivos valores, que a gente encontrou fazendo a soma dos vetores. Ok? O 3 está dividindo tudo, então se eu multiplicar os dois lados da equação por 3, aqui fica 3 vezes 0, que é 0, e aqui vai sumir os denominadores. Então vai ficar que A mais B mais F mais AW mais CW, estou fazendo a distributiva, mais EW mais BW quadrado mais CW quadrado mais DW quadrado é igual a zero. Ficou pequeno, mas fiz a distributiva aqui, tá? Isso é igual a zero. Mas perceba que no enunciado do teorema, ele diz que esses triângulos são equiláteros. Então, esse resultado que a gente obteve, pelo esse teorema que a gente demonstrou, a gente tem que deixa eu ver, o A mais o EW, A mais o EW mais o CW quadrado é igual a zero. Então, se a gente somar esses, a gente tem zero. Tá? Então, a gente já pode tirar esses daqui, porque se a gente somar A mais EW mais CW, A mais EW mais CW, a gente tem zero. Então, a gente pode tirar esses daqui. Porque dá zero mesmo, a gente tira. Tá? Agora, vamos ver. O B mais CW. B mais CW mais DW quadrado também dá zero. Então a gente pode tirar esses daqui. Vai dar zero mesmo? A gente tira. Não está somando zero. E esse zero aqui eu vou arrumar. Então é igual a zero. Mas veja também que F mais AW mais BW quadrado também tem que ser zero. Então a gente apaga eles também, porque é zero. Então a gente chegou que zero é igual a zero. Portanto, nosso teorema é verdadeiro. Então, de fato, se a gente tiver um triângulo qualquer, ABC, fizer triângulos equiláteros externos utilizando os lados, pegar os baricentros deles, unir esse triângulo que a gente formou por último, também vai ser um triângulo equilátero. Muito bonito esse teorema. Eu acho que eu fui um pouco rápido, mas se for ver não é tão complicado. Se você for olhar assim de primeiro momento, assim, nossa, que teorema difícil de demonstrar e tal, mas se eu for dividindo passo a passo assim, vê que não é tão complicado. Ainda mais se você já sabia com a condição para um triângulo ser equilátero, essa parte cai fora do teorema. Porque se você já sabia esse teorema, esse daqui fica fácil de demonstrar. Perceba que para demonstrar esse teorema, a gente ignora isso daqui, se a gente já soubesse, seria só encontrar os baricentros e substituir na equação. Muito trivial. Então, a parte mais complicada foi não demonstrar o teorema de Napoleão, mas demonstrar o teorema de triângulo ser equilátero ou não. Muito bonito esse teorema. Espero que tenham gostado. Valeu!